O tema de hoje, ao encerrarmos a série sobre evangelização, é a mulher de Ló olhou para trás. Você tem a sua Bíblia, no capítulo 19 do livro de Gênesis, versículo 26, na minha Bíblia está na página 24. O livro de Gênesis diz assim a palavra: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Que essa palavra abençoe todos os corações, conforte, ilumine, mas acima de tudo instrua o povo do Senhor nos caminhos em que deve andar. Vamos orar ao Senhor. A presença de Deus está neste lugar, o Espírito Santo já preparou os corações, a terra boa já foi afofada para que agora o semeador semeie a semente. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, a minha maior alegria é poder estar sobre este altar, sobre esta tribuna de revelação dos mistérios da graça de Deus. Eis-me aqui, ó Deus, absoluta e totalmente comprometido em ser fiel a este chamado, em cumprir cabalmente o meu ministério. E o meu ministério que recebi de Deus é o ministério de ensino, de sabedoria, de palavra. Por isso, Senhor, usa-me agora com lábios e boca de erudito, para que a palavra que não vai voltar vazia germine e dê frutos para a glória do Senhor Jesus Cristo. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Caríssimos irmãos e amigos, igreja amada, santos preciosos, povo de Deus, selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. Hoje chego a este altar com muito temor, tremor e reverência vis-a-vis o assunto que diz respeito à vida comunitária e à vida do nosso país. Como é que a Igreja de Jesus tem que se postular perante uma onda de hostilidade contra o cristianismo? Existe hoje uma cristofobia ou cristianofobia, que é o resultado de uma retaliação que um grupo que tem uma opção sexual contrária a Deus fez, em especial há 3 semanas atrás, numa retaliação aos ataques que vêm sendo promulgados quase que dioturnamente por pessoas que se dizem representantes dos evangélicos, mas que na realidade não o são. E por causa de uma onda de guerra ostensiva que esses pseudo-líderes estabeleceram nos meios de comunicação, nós vimos uma retaliação humilhante, vergonhosa, de uma parada de opção sexual contrária à natureza e que acabou por ser uma ofensa grave a todo o cristianismo brasileiro e mundial. Esta semana vimos novamente um jornalista de grande repercussão baixar o nível por causa dos ataques de um pseudo-líder que diz que representa a igreja, mas que não representa, e que acabou por gerar uma confusão pública extremamente contrária aos princípios bíblicos. Como é que a igreja deve se postular? Amados,
Vamos pensar com a Bíblia em mente. Não há dúvida alguma que há uma crescente hostilidade contra o cristianismo no mundo inteiro. Mas não se esqueça, por favor, que isto é o cumprimento das profecias de milhares de anos, que nos últimos tempos isto iria acontecer. Então nós não podemos estranhar quando um jornalista manda mal e tenta humilhar a igreja. A mim não me ofendeu absolutamente nada, porque eu não faço parte desse teor. Mas existe no mundo inteiro um ataque, uma hostilidade. E note uma coisa, existe uma hostilidade e existe uma perseguição. Em alguns países de regimes autoritários e opressivos, fazem uma perseguição ao cristianismo. Quem for apanhado com uma Bíblia na Coreia do Norte é morto. Quem for apanhado com uma Bíblia em alguns países do Médio Oriente, do Oriente Médio, é decapitado. Então matam, sacrificam, prendem por causa da fé. Isso são regimes opressivos, autoritários. Mas eu quero lhe falar do que se está passando em nosso país. Porque há uma hostilidade anti-cristianismo que é diferente dos regimes opressivos. Para mim, apóstolo, como mestre, como um advogado, eu penso, amado, que isto é um ódio irracional. É um ódio irracional. Porque se meia dúzia de pessoas levaram o ano inteiro conspirando contra a opção sexual diferente, a igreja toda foi alvo de uma retaliação, porque nunca tinha acontecido isso no nosso país. É um ódio irracional. Parece que há um medo dos cristãos, especialmente daqueles que se arvoram como líderes e representantes da igreja. Então, esses movimentos instituídos em nosso país não querem, por exemplo, que os cristãos tenham poder público. Não querem que os cristãos tenham poder de governo. Pensam que os cristãos não são credíveis, que não têm direito à fé pública. É como se uma parte da nossa sociedade tentasse marginalizar os evangélicos no país. Então, é um grande desafio que Deus lança sobre a igreja e que nós temos que saber como nos postularmos e como enfrentarmos essa onda anticristã, que não é mais nem menos do que a retaliação pela postura de pseudos líderes que se dizem em nome do povo evangélico e vão para os meios de comunicação agredir. É um grande desafio, meus amados. Ouça, as leis do nosso país, a nossa Constituição Federal, dá total liberdade à fé cristã e a qualquer outro tipo de fé. Então, este viés anticristão começou com a recusa que os movimentos, grande parte dos movimentos que estão aí na praça, de uma recusa da Igreja de Jesus, que não sabe conviver com a oposição, não sabe conviver com opções sexuais diferentes da verdade, não sabe conviver em sociedade democrática. Então, se estão criando alternativas à família, que a Bíblia diz um homem e uma mulher, que a Constituição brasileira diz família é um homem e uma mulher, se estão criando esses efeitos espóticos,
é porque a Igreja de Jesus não tem ocupado a liderança deste país. Lembra-se o que eu ensinei outra semana? É um gigante adormecido. Então é real. No nosso país existe realmente uma cristofobia. E às vezes eles se mostram poderosos em nossa sociedade. São da área política, são da área jurídica, são da área empresarial, são da classe A, B, C, D, E, F, enfim, são de todas as áreas que estão fazendo um esforço para criar leis que façam dano ao cristianismo. Veja, por exemplo, num hospital onde há dor, o cheiro de morte, há uma lei que diz, é proibido falar da Bíblia. Como? Isso não é um país democrático, livre. É inadmissível que na hora da morte não se possa entrar num hospital para levar a Bíblia, vida, esperança de uma confissão. Inadmissível. Mas por quê? Porque as vozes que têm se levantado no nosso país, se dizendo defensores do Evangelho, procedem exatamente da mesma forma do agressor, agredindo. E violência gera violência. Então, meus amados, nós temos que fazer um esforço muito grande, porque nosso ministério é formador de opinião. Nós temos um chamado a não aceitar qualquer tipo de hostilidade. Temos direitos espirituais e direitos legais, mas a Igreja de Jesus tem que saber responder a tudo isso. Eu sou o seu profeta, eu sou o seu apóstolo, eu sou o anjo da sua vida. Cabe-me a mim esta orientação. Por quê? Porque há uma necessidade muito grande da igreja ter uma posição de equilíbrio. Porque nós vivemos num país sem rumo, acéfalo, sem cabeça. A sociedade está muito hostil, a sociedade está muito tensa. Vivemos dias de grande intolerância religiosa. E a Igreja de Jesus, na realidade, não pode ficar inativa, parado. Existe um deputado federal feio às pampas, lá em Brasília, que ele diz, igreja é circo, pastores são palhaços, os crentes não valem nada. Esse homem é um legislador, está na Câmara de Brasília, tentando fazer leis contra a obra de Deus, contra a Bíblia Sagrada. Então, eles não sabem que nós somos pessoas sábias, inteligentes, que nós usamos a Bíblia como regra de vida, seguimos e praticamos os ensinos do Criador, seguimos as instruções do Pai, e as instruções do Pai nunca foram instruções de hostilidade. Jesus chegou a dizer, olha, se alguém te der um tapa na face, vira-lhe a outra. Jesus disse, se alguém quiser andar uma milha, anda duas. Então, nós temos que estar preparados, irmãos, para esses dias do fim. E eu creio que uma posição de equilíbrio é a coisa mais importante, porque se há intolerância, se há hostilidade, se há oposição, Jesus disse, aliás, Paulo disse isso, pague o mal com o e amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça do teu inimigo. É sobre a cabeça do inimigo? Quem disse que não? É, a Bíblia diz isso. Paga o mal com o bem e amontoarás brasa de fogo sobre a cabeça do teu inimigo. Então, o que é que temos que fazer? Porque ontem eu ouvi umas gravações
de um jornalista que mandou mal educado, mal criado, enfim. Mas eu ouvi de um pseudo-líder pior ainda. Então, esta tensão é que a igreja de Jesus tem que quebrar. E isso só se faz com espiritualidade e equilíbrio. Então, é muito simples agora, você me agride, eu te agrido, você fala, eu falo mal. Esse não é o caminho da igreja. A nossa sociedade, ouça agora o que eu lhe vou dizer, por favor. A nossa sociedade tem que receber uma onda, uma sementeira de valores morais, padrões bíblicos, que nunca recebeu. Porque a sociedade está recebendo o vidrinho com água, com fluido não sei de quê, o óleo não sei de quê, o sal, a pimenta do reino e a água do tratamento. Isso é o que a sociedade está recebendo. Então é urgente que este ministério que tomou com força e autoridade o seu chamado da última reforma protestante, tem antenas ligadas 24 horas por dia. É urgente que cada um se mobilize, porque, irmãos, nós temos que proteger a nossa cultura bíblica na igreja, na nossa casa, na família. Então, se o teu vizinho ouve um pagode dentro da tua casa, ele não vai te respeitar como crente. Se o teu colega te ouve mentir ou dizer um palavrão, você não tem autoridade moral para pregar Jesus. Então nós temos primeiro que expandir a evangelização para que a nossa sociedade receba uma sementeira de valores morais, de padrões bíblicos. Nós temos que proteger a nossa cultura bíblica na igreja, nas nossas casas, na nossa família. A nossa voz tem que chegar à comunidade e ecoar na rádio, na televisão, na mídia, no cabo, nos satélites, como a Bíblia ensina. Esta semana passada, um dos maiores e bárbaros assassinatos nos Estados Unidos. Um rapaz faz-se membro de uma igreja, começa a participar dos estudos bíblicos, mas lá dentro do seu coração, era um servo do demônio, tinha um desejo racista. E dentro de um estudo bíblico, dentro de uma igreja, ele saca uma arma, mata o pastor e mata mais 8 pessoas da comunidade. 9 pessoas foram assassinadas por um racista, um intolerante. O que eu esperava? Eu imaginei, meu Deus, o que vai acontecer? É uma cidade pequena, Charleston, nos Estados Unidos, vai haver um quebra-quebra, vai haver... As 9 famílias se levantaram e disseram ao assassino: nós te perdoamos. O governador do estado disse: mas esse rapaz tem que ser morto. O prefeito disse: condenação à morte. Essa é a lei, ele vai pagar. Você imagina o pastor, que era um senador, que levou um tiro na cabeça, a família vir dizer: eu te perdoo. Quando a cidade deveria ter caído de cajado em cima de todo mundo, a cidade diz: não, nós vamos proceder como Deus procederia. Chama-se equilíbrio, chama-se viver a Bíblia. Mas apóstolo, as leis, o país as executa. Nós não temos que fazer como a sociedade gostaria que se fizesse. Olho por olho, dente por dente, pau em cima, mata, arrebenta. Não, deixe que a justiça existe, e a justiça de Deus ainda mais. Agora, diz que as famílias se levantaram perante o juiz e disseram: nós somos cristãos, nós somos bíblicos, nós somos do Senhor.
E o que nós temos que fazer? Perdoar o inimigo. Amado, só o cristianismo vence estes tipos de barreira, seja ela racial, social, denominacional. E o que está faltando então, apóstolo? Que o corpo de Cristo se una. A igreja tem que fazer um grande esforço para mostrar à nossa sociedade que nós não somos isso que foi mostrado ontem pelo jornalista e com esse mocinho que se diz representante das igrejas, que não representa a minha. Nós só temos uma ordem de pastor, chama-se OMEB, não existe mais ordem nenhuma. E você viu, o diabo falou, e o diabo contra-atacou, e o diabo falou, e por isso é que ele veio a público, esse jornalista disse, todos os pastores são ladrões. Porque ele viu todos os outros na figura de uma pessoa antibíblica. Isso é dramático. É dramático porque nós não podemos juntar todo mundo num balaio de gatos. Somos o corpo de Cristo, somos a noiva do Senhor, não há mancha, não há ruga, não tem defeito. Pastor, mas o senhor às vezes não tem vontade. Tenho, mas vontade daí passa. Eu também gostaria de dizer meia dúzia de coisas, mas eu tenho que pensar como Deus pensa. Um dia chegaram em Jesus num julgamento e disseram, você está dizendo que é rei dos judeus? Ele disse, olha, o Senhor diz. E ficou calado. Pastor, mas que dá vontade, dá. Mas passa. Um banho gelado, suco de limão com adoçante, passa tudo, amado. Agora a igreja, a noiva de Cristo, o povo do Senhor, aqueles que têm a convicção de que foram lavados no sangue de Cristo, eles têm que ter uma posição perante a sociedade, que não é essa posição baixa, de guerra. Ninguém me articula para ser contra a Bíblia Sagrada. Então, nós somos o que, apóstolo? Nós somos ativistas da fé. Somos ativistas. E eu tenho que ativar isso no teu coração, porque se houvesse realmente, se todos nós guardássemos os preceitos bíblicos, vivêssemos na família a Bíblia Sagrada, se nós tivéssemos todos e tivermos todos uma postulação bíblica no bairro, na vizinhança, no trabalho, nos familiares, enfim, é isto que salva as pessoas. Você ouviu há pouco uma irmã pastora dizendo, vai no presídio, as pessoas estão lá desesperadas, leva a palavra. Vai no hospital, a palavra. Povo sem instrução não é nada, é marionete. É marionete. Então eu sou um ativista da fé. Eu estava saindo do Barga Shopping, tinha um senhor num táxi. Olá, apóstolo. Eu fui ter com ele, tudo bem? Tudo bem. Estendi a mão, botei a mão na cabeça do taxista, abençoei e orei por ele. Então, as pessoas olham para nós, elas querem ver Deus. Ela não quer ver gente gritando. Sabe, ou nós somos o diferencial nesta nação e no mundo, ou então, amado, está tudo perdido. Olha como é que Paulo disse em Filipenses 1,7. Aliás, é justo que eu pense assim de vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, na defesa e confirmação do Evangelho. Vocês são todos participantes da graça comigo. Ele falou defesa. Nós temos que defender o que está aqui. Quando um dia um bispo de uma igreja universal veio aqui e disse, eu me estou transferindo para a sua igreja, porque a partir daqui eu vou armar uma guerra contra o líder da outra igreja. Eu disse, senhor, o senhor corre quanto por 100 metros? Quantos segundos? Corra, saia voando. O senhor vem aqui para armar uma guerra. Você não sabe o que é igreja, você não tem noção da responsabilidade de um pastor que mexe com a alma, com a família, com a eternidade, com a vida, com o dinheiro das pessoas. Isto é de grande responsabilidade. Paulo disse, eu tenho que defender. Nós temos que defender o Evangelho. Nós não temos que agredir ninguém. Nós temos que fazer o que a Bíblia manda. No versículo 16 ele diz, por amor sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho.
Eu estou incumbido da defesa do Evangelho, de mostrar à sociedade, a todos vós, o que o Evangelho responde na área da saúde, na área das emoções, na área financeira, na área familiar. Esta é a minha defesa. Depois ele diz no versículo 27, olha, ele diz, lutando, na última linha, lutando juntos pela fé. É uma luta, mas a nossa luta, amados, não é contra carne e sangue. Eu não tenho que sair agora com um taco de beisebol, batendo na cabeça de quem não tem opção heterossexual. Eu não tenho este chamado. Versículo 20, ele disse, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então Paulo está dizendo, olha, eu vou engrandecer Cristo através do meu corpo, através da minha vida. É isto que a sociedade tem que receber. Então, pastor, o que Deus tem falado ao seu coração a respeito desta questão, desta intolerância que está se vivendo no nosso país, e não é só aqui, em outros países também? Deixa eu lhe dizer agora com temor e tremor, com mão sobre a Bíblia. O Espírito do Senhor tem me revelado que haverá, e isto é iminente, não é para daqui a 100 anos, um julgamento sobre todas as sociedades que forem cristofóbicas. Estamos vivendo, amados, na realidade como os dias de Sodoma e Gomorra. São os dias de Sodoma e Gomorra. E você sabe, se você ler a história e os comentários, Sodoma e Gomorra são duas cidades que possivelmente estão debaixo das águas do Mar Morto. Foram engolidas por fogo, por enxofre, foram consumidas. Eram chamadas cidades malignas, era ali um pentápole, era Sodoma, Gomorra, Admei, Zeboim e Zoar. Deus só poupou Zoar, as outras 4 foram engolidas por enxofre, por fogo. As águas cobriram todas aquelas vergonhas para sempre. E por que Deus mostrou realmente que há um julgamento iminente? Porque toda a imoralidade atrai desastres. É histórico, é bíblico, é a palavra que o diz. Toda a imoralidade atrai desastres. E Deus interfere de forma divina exatamente como foi como Sodoma e Gomorra. Isto aqui tudo é real, amado. Não pense que isto é um livro que é livro de papel. Não. Isto é Deus. Então olha o que disse Gênesis 3:10. Levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada. Olha como é que era Sodoma e Gomorra. Olha lá. Era uma campina, era bem regada. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, era como um jardim do Senhor, era como terra do Egito, como quem vai para Zoar. Esta era a terra de Sodoma e Gomorra, este pentápolo das 5 cidades, era como um jardim de Deus, era uma campina regada, era verde, era abundante. Depois diz em 14, 3 e 10, todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, e alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o mundo. Olha o que foi o julgamento divino sobre estas cidades. Viraram betume, asfalto, enxofre. O que estava passando em Sodoma e Gomorra, apóstolo? Porque o senhor disse que nós não temos que andar com um taco de beisebol batendo na cabeça das pessoas. Não. Nem temos que criticar e julgar. Não. O senhor está propondo um equilíbrio, uma resposta bíblica à nossa sociedade. Sim. O que estava passando lá em Sodoma e Gomorra e nas demais cidades? Havia uma bancarrota moral na civilização cananeia. Eles provocaram a ira de Deus. E finalmente, esgotou-se a paciência de Deus, e Deus disse, eu vou julgar essas cidades.
Isto Deus me disse exatamente durante esses últimos dias, que está eminente um julgamento sobre esta sociedade de bancarrota moral, assim como viviam Sodoma e Gomorra. Mas dentro dessa cidade havia uma família de pessoas salvas, e era preciso tirar de lá Ló e a sua família. Ló era um homem reto, hospitaleiro, generoso. Diz em Gênesis 19: ao anoitecer vieram 2 anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra, e disse-lhes: agora, meus senhores, vindo para a casa do vosso servo, pernotai nela, lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram na casa dele, e deu-lhes um banquete, e fez assar pães armos, e eles comeram. Eram anjos, mas que foram recebidos pensando Ló que eram homens. Agora, Ló era um homem muito justo, mas ele estava deslocado por ele viver em Sodoma. E veja como é que Pedro explica como era a alma de Ló nesta questão da bancarrota moral destas cidades. Diz em 2 de Pedro 2,7: e livrou o justo Ló afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Olha, amado, talvez você possa achar um exagero, mas eu estou afligido com esta situação da nossa sociedade, porque há um procedimento libertino, insubordinado. Tem marcha das vadias, tem marcha pela liberdade de droga, é maconha, é isto, é aquilo. Você sabe, diz que Ló estava afligido, porque eu não estou de olhos fechados, eu vejo a nossa sociedade, eu vejo o que o Brasil se meteu, amado. Isto me aflige a minha alma. E disse, havia um procedimento insubordinado, versículo 8, porque era justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles que estavam lá em Sodoma e Gomorra. Versículo 8, 9, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, e reserva sob castigos injustos para o dia do juízo. Versículo 10, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, que não temem difamar as autoridades superiores. Está vendo? O que se estava passando lá em Sodoma e Gomorra, que está passando aqui hoje, versículos 11, ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos, irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça, que praticam, considerando como prazer a luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas próprias mistificações, enquanto baquenteiam junto conosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis do pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitados pela avareza, filhos malditos. Então, meu amado, você sabe que quando este era o drama que estava vivendo Sodoma e Gomorra, a bancarrota moral, você sabe que quando Ló ouviu dizer que Deus estava iminentemente para julgar as cidades, diz em Gênesis 19, 14, então saiu Ló e falou aos seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas, disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava. Certo? Deus agora vai se meter com esse negócio de bancarrota moral, de provocar a ira, de viverem o sodomia. Imagina lá se Deus está interessado nesse negócio. Eles começaram a rir, não levaram a sério, não deram credibilidade a Ló. O
que estava passando nessas cidades, apóstolo? As cidades estavam tolerando o homossexualismo. E a esposa de Ló estava com o seu coração preso a Sodoma. Você sabe, o pecado arrasta pessoas pela insensatez. Então era preciso tirar Sodoma, o mundo, o pecado, do coração de Ló, da família de Ló. Mas Deus precisava, na realidade, tirá-los de lá. Não adianta uma pessoa pensar que mexendo na massa não vai sujar as mãos. Vai sujar as mãos. Amado, nós não podemos ser amigos de Deus e amigos do mundo. Ló tinha autoridade, tinha prestígio, mas ele estava tolerando os males da cidade. E veja como é que era o drama da sodomia, que em Gênesis 19, 4 e 5 diz: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto moços como velhos, todo o povo de todos os lados, chamaram por Ló e disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, para nós, para que abusemos deles. Que horror! Chegou carne fresca. Ló, você tem 2 homens aí? Traz para nós estamos aqui velhos e nós vamos abusar deles, vamos ter relações sexuais com esses 2 que estão aí dentro. O que estava acontecendo, apóstolo? Eram os pervertidos sodomitas, paixões desnaturais. O vício do homossexualismo tomou Sodoma, Gomorra e as outras cidades, jovens, velhos, todo mundo. Você sabe uma coisa, amado? Hoje, 5% da humanidade, há provas disto, médicas e científicas, 5% são homossexuais, 20% são bissexuais. E qual é a ira que está sendo demonstrada com esta forma de viver contrária à natureza? Por exemplo, a propagação e proliferação rápida de um vírus chamado HIV/AIDS. Existem países em África que metade da população está contaminada. Nós temos no Brasil milhares que você e eu pagamos com os nossos impostos, tratamentos, resultados disso aqui, grande parte. Então, em Sodoma e Gomorra não havia HIV, mas havia uma população infectada pela corrupção da alma. Gênesis 13:3 diz: ora, os homens de Sodoma eram maus, eram grandes pecadores. Então Deus estava dizendo que a sodomia é um exemplo de depravação. E então diz o versículo 13: pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando à presença do Senhor, e o Senhor os enviou a destruí-lo. Então Deus disse: não, eu fiz o homem para ser homem, a mulher para ser mulher, e isto não é aceitável mais. Diz o versículo 27, tendo se levantado Abrão de madrugada, foi para o lugar onde estivera a presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como fumarada de uma fornalha, e ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Isto é demasiadamente duro. Mas a igreja de Jesus tem que saber que este tipo de julgamento é Deus que o faz. Nós temos que pregar a palavra, inundar os corações de amor, e quem é da salvação será salvo, quem foi predestinado chegará, uns agarrados a pedaços de paus e madeiras, conforme aquele barco que se afundou lá quando Paulo ia para Roma, outros pela dor, outros pelo amor, mas a função é dizer: amado, nós que saímos de lá não podemos olhar para trás.
Porque diz o versículo 17: havendo levado para fora, disse um dele: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, não pares, foge para o monte, para que não pereças, não olhes para trás. Mas diz o versículo 26 que a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Então, o que se passou com esta senhora? Ela continuou com Sodoma no seu coração, e Sodoma acabou por afetá-la. Diz em Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló. Então Deus está dizendo, quando você sai do Egito, você sai de Sodoma, sai de Gomorra, sai de Zoar, sai deste mundo, você não pode deixar nenhuma fração do seu coração ligada ao mundo, porque senão você se transforma numa estátua de sal, num monte de elementos minerais, mais nada. Por isso João disse em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então eu chamo a esta olhada para trás da mulher de Ló, eu chamaria de a mortífera olhada para trás. Olhou para trás, significa que o coração estava lá. Deixa eu agora, nestes 10 minutos finais, olhe para mim, porque nós não podemos perder este ensinamento, esta revelação. Quando alguém se converte e sai do mundo, sai do Egito, sai de Sodoma, sai do Gomorra, sai do álcool, sai da droga, sai do ocultismo, existem emaranhados persistentes que querem fazer você e eu voltarmos atrás. É um indivíduo que era alcoólatra, foi salvo, e alguém diz, bebe, pá, só 2 dedos. É um indivíduo que tinha uma vida promíscua sexual e diz, pô, só desta vez. É um indivíduo que experimentava a droga e depois vem uma voz e diz, não, só uma cheirada hoje, amanhã não tem mais. Amanhã volta, só hoje, amanhã não tem mais. Amanhã não tem mais. Isto é um emaranhado. Às vezes torna as pessoas impotentes. Então a mulher de Ló pensou assim, o meu lar está lá, os meus bens materiais estão lá, os meus amigos estão lá, os meus prazeres estão lá. Eu amo aquele lugar. E quando ela estava correndo por ordem de Deus, ela olhou para trás. Amados, eu sei que às vezes não é fácil romper com vínculos do passado, com um vício, com um amor perigoso, com uma dependência, porque há pessoas que se habituam a amar os seus pecados. Se você perguntar a uma pessoa alcoólatra, você acha isso mal? Ela vai dizer, não, papai também bebia. Você perguntar a um fumante, olha, você acha que está gerando câncer no teu pulmão? Ele vai dizer, não, tranquilo, já fiz exame o ano passado, transparente, o meu pulmão é perfeito, de bebê. Então muitas pessoas amam os seus pecados, se convertem e insistem em olhar para eles, para os erros do passado. Esta mulher se converteu numa estátua de sal. O corpo foi transmutado em sal. Sal significa que não tinha vida. Amado, um amontoado de minerais, nada mais. Então eu sei que a sociedade muitas vezes não respeita a igreja, não respeita o povo de Deus, porque há pessoas que deixam tudo para trás, mas depois têm um comportamento, são ovelhas que têm um comportamento de lobo. São essas pessoas que quando a sociedade olha, diz assim, olha só, isto é igreja. Está vendo? O cara mente, o cara adultera, o cara rouba, o cara faz, o cara pinta, borda, isso é igreja. Então deixar tudo para trás é difícil. Todo e qualquer pecado
amado, ouça, afronta a Deus. Esta mulher estava relutante em deixar Sodoma e Gomorra. Ela não temeu a Deus, ela não respeitou a Senhora, o Senhor Jesus. Ela foi responsável pelo próprio comportamento dela. Então, apóstolo, qual é a aplicação nas questões de evangelismo que nós temos que ouvir do apóstolo? A herança de Sodoma e Gomorra é um símbolo do julgamento divino. O que fora uma região fértil é hoje estéril. É uma fossa de asfalto, betume e enxofre. Ouça, nenhuma maldade passa impune diante de Deus. Nenhuma. Deus é soberano, Deus está no controle. Pastor, e o que a Bíblia diz que nós temos que fazer nessa área? 2 de Pedro 3,9 diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 10: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, o que se quer da igreja? A igreja tem que saber que Deus vai julgar todas as situações, e a igreja tem um chamado para viver um santo procedimento. É isso que a sociedade está esperando. É isso que os governantes estão esperando. É isto que a magistratura está esperando, o meio empresarial está esperando, o meio artístico está esperando. Eles não podem imaginar que igreja é um monte de gente correndo com sacos de dinheiro no Maracanã e oferecendo um copinho d'água com óleo. Não pode. Isso não é cristianismo. Eu sei o que o inimigo luta contra a minha vida, contra a história do meu ministério, porque a única palavra que pode abrir, ressocializar, quebrar correntes, transformar o ser humano é a graça de Deus, que não condena, não julga, não ataca, mas pelo contrário reconcilia. Pastor, o senhor tem mais 5 minutos, você me dá mais 5 minutos? Dá, porque eu mandei trancar a porta, você não pode sair. Mesmo que não der, não dá para sair. Então diz que Deus vai julgar isso tudo, está julgando isso tudo, mas nós deveríamos de ter um comportamento santo. Eu quero dar um testemunho aqui, vou guardar o nome da pessoa, mas nós tínhamos uma pastora no nosso ministério na Europa, que um dia o seu filho de 20 e poucos anos bateu na porta. O filho vivia num país, ela vivia no outro. Uma senhora que nós amávamos muito, mas infelizmente se desviou. Mas essa senhora me contou um testemunho muito interessante. Um dia o filho vivia no outro país, bateu na porta dela e disse: mãe, eu sou homossexual e eu queria que lhe apresentar o meu noivo, meu companheiro, e quero que a senhora receba aqui em casa e dê uma bênção, porque a senhora é pastora. E a pastora olhou para o filho e disse: filho, eu te amo muito, você é meu filho, é o único filho, você é o meu sangue, você é a minha vida, mas eu não aceito dentro da minha casa um comportamento contrário à Bíblia Sagrada. Eu vou te amar, vou cuidar de você, mas trazer aqui dentro de casa o teu namorado, teu noivo, com quem você vive, eu não aceito. Eu vou te amar, mas eu não vou contra Deus para ser a teu favor. E o filho chorou: mãe, a senhora tem que aceitar. Ela disse: não, filho, eu vou te aceitar a ti como meu filho, vou te amar, vou dar a minha vida. Se você quer dar um rim, um pulmão, metade do coração, o cérebro todo, mas eu não vou aceitar que você que foi criado no Evangelho transgrida o que Deus estabeleceu. Então nunca mais volta à sua casa. Paciência. Mas eu contra Deus não vou ser. Então, meus amados, agora sim caminhamos para os 5 minutos finais que eu lhe pedi. 1 Coríntios 6,9 diz assim: ou não sabeis que os... Olha, esta palavra aqui é o arremate do que eu lhe estou dizendo. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras. Irmão católico, jogue isso fora da tua vida. Porque idólatra, impuro, adúltero, efeminado e sodomita, homossexual, lésbica, nem ladrão, nem avarento, nem bêbado, nem maldizente, nem roubador, não herda. Pastor, então uma pessoa que sabe que está lutando contra a palavra e luta. Olha, eu vou te dizer uma coisa: quem é do Senhor, fica com a palavra. Ponto. Quem é de Deus, fica com a palavra, porque sabe que se a pessoa for impuro, sodomita, efeminado, ladrão, roubador, beberrão, não vai viver a vida eterna. Por isso, quando essa pastora me disse isso, eu a cumprimentei, porque eu disse, puxa, precisa a pessoa ter uma convicção danada, porque é o sangue, é o filho. Mas ela disse, você é meu filho, vou te amar até morrer, vou dar a minha vida por você, mas não vou aceitar dentro da minha casa, de uma pastora, que você se proponha a ser contra Deus. Diz o versículo número 11, tais fostes alguns de vós. Quer dizer que a pessoa pode ter sido efeminado, maléfico, com comportamento sodomita, mas tais fostes, ou seja, foste santificado, foste justificados em nome do Senhor Cristo e no Espírito Santo. Quer dizer, uma pessoa pode ter o comportamento que tiver, uma vez que Jesus entra na vida, o Espírito Santo regenera, a Bíblia diz, tais fostes, mas você foi lavado. Uma pessoa que foi lavada no sangue de Cristo não pode ser contra o que Deus diz, amado. Pastor, isso, Deus nos livre, mas se um filho seu chegasse aqui e dissesse, eu tenho uma opção contrária, o que é que o senhor faria? Faria a mesma coisa que essa pastora fez. Vou te amar, vou dar o coração, rim, fígado, intestino, cérebro, cabelo, pele, mas eu não vou aceitar dentro da minha casa o que é contrário a Deus. Então, Deus quer resgatar vidas desta sociedade perversa, amado. Deus quer tornar as pessoas justas e íntegras. Sodoma e Gomorra foram destruídos por causa da perversidade sexual, por causa da soberba, por causa da falta de cuidado com o pobre e necessitado. Diz em Ezequiel 16:48, tão certo como eu vivo o Senhor Deus, não fez Sodoma a tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste também as tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade, teve ela as suas filhas, mas nunca amparou o pobre necessitado. Foram arrogantes, fizeram abominações diante de mim, pelo que eu vendo isto, removi dali. Pastor, quer dizer que Deus está para fazer alguma coisa contra a cristofobia? Isso é problema dele, não é meu. Mas Deus fala na abominação. Deus diz que a troca de sexo é uma abominação, é arrogância, é soberba. Deus disse, eu vou remover. E a igreja de Jesus, nosso ministério vai enfrentar os problemas, os males do nosso país, mas o nosso povo tem um chamado a viver de acordo com a justiça de Deus. Somos povo que não se envergonha do Evangelho, somos povo que dá testemunho. Olha o que diz Isaías 1:9, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, não nos teríamos tornado como Sodoma e Gomorra. Amados, se Deus não fizesse uma obra na nossa vida, nós estávamos lá, estávamos fritos, não teríamos salvação. Judas 7, como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postos, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Bom, quem está dizendo isto é Deus. Então eu não tenho que sair com um pau de beisebol batendo na cabeça, eu tenho que mostrar às pessoas que esta é a realidade. E eu termino com 1 Timóteo 1:15-17. Fiel à palavra e digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo e sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Versículo 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Então eu queria terminar dizendo: nós temos que ser modelo. Ame a sua esposa, seja submisso ao seu marido, trate os seus filhos com dignidade, não desampare nem desonre, honre pai e mãe, seja fiel na palavra, seja cumpridor dos seus atos, mostre que você é um modelo de Deus nesta terra. É isto que a nossa sociedade precisa. O resto é resto. Assim seja, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. A bispa vai dar a bênção final. Seja modelo, irmão. Seja modelo. Glória a Jesus. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque Tu nos livraste desse mundo tenebroso, Pai. Senhor, nós te agradecemos por este ensinamento, por este conhecimento tão precioso, Pai. Dá ordens aos Teus anjos que nos levem, nos guardem, Senhor. Porque nós saímos daqui na decisão de sermos espelhos Teus, Pai, para esta geração incrédula, Senhor. Guarda o Teu povo, nossa entrada e nossa saída, e saímos daqui felizes, porque nós fomos resgatados para viver o Teu reino, em nome de Jesus. Graça e paz. Sorria, dê um abraço ao seu irmão. Você não está sozinho nesta caminhada. Deus está conosco. Graça e paz. Aleluia.